Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos estar lendo do versículo 36 ao 39. Amém, irmãos? Glória a Deus. Assim está escrito: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu me coloco, Pai, uma vez mais diante da Tua presença. E te peço, Pai, que nesta noite, uma vez mais, o Senhor possa usar-me, ó Deus amado, na ministração desta palavra, falando, ó Deus, aos nossos corações, porque estamos na Tua casa, na Tua presença, para ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos por esta oportunidade, Pai, e sabemos que o Senhor está presente e falará conosco, porque o Senhor nos trouxe e queremos ouvir, Pai. Eu oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos bem próximo de vermos esse dia ao qual o Senhor Jesus disse que ninguém sabe a hora e o dia em que Ele voltará. Nós estamos muito próximos, as portas estão para se fechar. E eu tenho falado em algumas oportunidades que desnecessário é falarmos que Jesus está voltando, desnecessário é dizermos que o fim está próximo. Mas enquanto eu meditava nesta palavra, nesta tarde, o Senhor, Ele me disse algo que me chamou a atenção. A quem interessa que nós não propaguemos a volta do Senhor? A quem interessa que não se fale sobre a volta de Jesus? O Senhor diz que se nós não falarmos, as pedras irão falar. Então nós temos sim que tirar esse pensamento de que é desnecessário porque todo mundo já sabe. Não. A palavra diz que as pessoas, elas estão dormindo e elas precisam ser despertadas. É necessário que a todo instante nós nos lembremos de que realmente Jesus está voltando, de que realmente Ele está às portas. Como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Então o Senhor está às portas, está batendo. E Ele diz que aquele que ouvir e abrir a porta, Ele vai entrar, vai ceiar com Ele. Então nós temos que propagar aonde estivermos, a todo instante, que a volta de Jesus está muito próxima de acontecer. Nós temos que estar apercebidos que o Senhor Jesus, Ele nos chama, através desse versículo, para estarmos atentos, para que haja um despertar em nós, para que nós tenhamos a preocupação de estarmos ligados, porque o Senhor, Ele não faz nada sem antes nos revelar, e Ele está mostrando que as coisas estão acontecendo
O Senhor Jesus disse: o dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Mas Ele deixou os sinais para que nos servisse de alerta. Quando virdes estes sinais, que sinais? Rumores de guerra, terremotos, fome, pestes. E isso tudo, irmãos, nós estamos vendo. Os sinais estão se cumprindo numa velocidade assim assustadora. E não tem como nós negarmos que esses sinais são indícios da volta do Senhor. Ele disse que esses sinais não seriam o fim, mas seria o início. Então, se tem um início, tem que haver um meio e um fim. E nós já estamos próximos do fim, porque nós estamos vendo a comparação que o Senhor Jesus fez. Ele disse que nos tempos de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. As pessoas viviam dessa forma, e ele diz que o final deste tempo será semelhante. E realmente é o que nós estamos vendo acontecer. As pessoas naquela época, elas estavam preocupadas somente com essas coisas. Eles não estavam preocupados com o que Noé estava anunciando, que haveria um dilúvio, que iria haver sim a extinção da raça humana. Eles não creram, e por isso eles estavam folgados, vivendo a vida, como se diz por aí, a vida que eu sempre quis. Eu vou fazer aquilo que eu quero, eu faço o que eu quero. Eu não tenho que me preocupar com nada. Se der, eu faço. Se não der, eu não faço. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. E assim por diante. E aconteceu que quando eles perceberam, foi tarde demais. Quando eles se aperceberam, a arca já estava com as portas fechadas e a água já estava engolindo a tudo e a todos. E o fim veio. E o Senhor fez essa comparação para os nossos tempos. E é exatamente isso. É exatamente o que nós estamos vivendo. As pessoas estão preocupadas somente em conquistar, cada um preocupado com si só. O amor esfriou de uma maneira que as pessoas não conseguem sequer olhar para a outra e estender a mão. Se alguém bate à sua porta para pedir um pedaço de pão, um prato de comida, você diz: é vagabundo, eu não vou ajudar. Sem saber quem é a pessoa, sem antes ouvir, conhecer a história, o porquê daquela pessoa estar naquela situação. Então as pessoas hoje, elas estão preocupadas somente com elas. Hoje, ninguém mais tem o amor que Jesus pediu. Nós devemos nos preocupar com os nossos, mas também com os necessitados. Porque tudo aquilo que nós temos nesta vida, nada é nosso, tudo é do Senhor. Tudo foi Ele que nos deu para administrarmos. Então nós devemos usar para o socorro também. E aqui, irmãos, eu vejo que as pessoas hoje, elas estão tão somente vivendo
uma vida distante de Deus. Por que distante de Deus? É só olharmos para nós. Olha a igreja. Olha como estão as igrejas hoje. As igrejas que pregam a palavra de Deus. A igreja que prega a Bíblia. Estas, irmãos, estão vivendo momentos dificultosos, porque as pessoas não têm mais interesse em ouvir a palavra. As pessoas hoje não têm mais interesse de ir para a igreja, porque elas dizem, desde que os meus pais eram crianças, eles falam que ouvia dizer que Jesus ia voltar e até agora ele não voltou. Irmãos, Jesus está voltando a todo momento. Ele está voltando neste momento na vida de alguém. E este alguém está preparado para este momento. Este alguém se preparou para este momento, para este encontro, que todos nós teremos um dia com o Senhor. Porque o Senhor diz que não há ninguém que será inexcusável diante dele. Porque todos irão ouvir. E o Senhor, ele não vai interferir. Se você vai querer ouvir e colocar em prática aquilo que você está ouvindo ou não. Porque você tem o livre-arbítrio. Você tem o direito da tua escolha. É você quem vai determinar aonde você vai estar quando o Senhor voltar. Porque, irmãos, os dias eles passam numa velocidade muito rápida. Nós deitamos e logo nos levantamos. Nos levantamos e logo nós deitamos outra vez. O dia passa muito rápido. Muitas vezes nós não conseguimos dar conta de fazer tudo aquilo que nós programamos, tudo aquilo que nós planejávamos fazer. E muitos ainda nem conseguem fazer porque é reclamado ou é pedido a sua alma durante o dia. Hoje nós estamos aqui. O Senhor diz que hoje é o dia da nossa salvação. Hoje é o momento de nós nos entregarmos inteiramente nas mãos do Senhor. Hoje é o dia de nós fazermos um voto de sermos fiel a Ele, de servirmos com fidelidade. Hoje é o dia de nós nos arrependermos dos nossos pecados, de tudo aquilo que nós praticamos e que não agradou a Deus. Hoje é o dia, irmãos, de você se colocar diante de Deus, de você dizer para Ele que você realmente estava distante, mas que você volta para os braços do Pai. Porque a palavra diz, não importa os caminhos pelos quais você andou, não importa os pecados que você cometeu, mas o Senhor, Ele tem um banquete preparado para você lá na glória. O Senhor, Ele tem uma festa para receber você lá na glória. Assim como foi na vida do filho pródigo que saiu da presença do Senhor, saiu da casa do seu pai e andou por caminhos errantes,
destruindo, consumindo tudo aquilo que ele tinha. Até o momento em que ele se viu em desespero, até que ele viu que ele não tinha mais nada e que ele precisava de um pouco daquilo que o pai tinha para os seus empregados. E ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, arrependido, e vou dizer: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim como um dos teus empregados. E o pai estendeu as mãos, o pai abraçou aquele filho, e o pai mandou que matasse o bezerro cevado. O pai fez uma grande festa para receber aquele filho que estava perdido e que havia ressuscitado, que havia voltado para casa. Assim o Senhor está falando para nós nesta noite. Para você que está através das redes sociais, para você que tem andado desviado, você que tem andado por caminhos errantes, você que tem praticado coisas que não têm agradado a Deus, Ele diz para você nesta noite que Ele quer te abraçar, que lá no céu existe uma festa para um pecador que se arrepende. Se você se arrepender neste momento dos seus pecados, se você confessar neste momento os teus pecados e confessar o Senhor como sendo seu único e suficiente Salvador, você vai ver que o Senhor, Ele vai dar para você o privilégio dessa festa, de poder, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe, meu querido, te amo, de poder participar deste banquete. Então, meus irmãos, nós temos que colocar dentro de nós que nós somos falhos, que nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa, porque é isso que Ele diz na palavra dEle. O que confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre a sua transgressão, esse não prospera. Mas o que confessa e deixa, alcança o perdão de Deus. Então, irmãos, nós estamos vivendo momentos onde nós temos que ter esse discernimento. Que não é hora de olharmos para o lado esquerdo ou para o lado direito, mas é hora de nós olharmos para o alto, é hora de nós olharmos para Cristo, é hora de nós olharmos por aquele que pagou um alto preço pelos nossos pecados. Nós temos, irmãos, que vivermos a partir desse instante uma vida de santidade, buscando sempre no Senhor, segurando nas mãos dEle, pedindo para que a misericórdia dEle nos cubra. Nós sabemos que existe uma guerra tremenda entre a carne e o Espírito. E a carne só vai vencer, irmãos, se o Espírito estiver fraco. E o Espírito só vai enfraquecer quando? Quando nós distanciamos de Deus. E como que nós nos distanciamos de Deus? Deixando de orar, deixando de meditar na palavra de Deus, deixando de participar dos cultos, deixando de ouvir um louvor e estarmos em rodas de escarnecedores. Não há necessidade, irmãos, de que você deixe de cumprimentar o teu vizinho, de falar com um amigo teu
que você sabe que não comunga da mesma fé tua, que você deve sim se aproximar destes e falar com eles sobre a volta de Jesus. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Que nós sejamos boca de Deus onde estivermos. Que nós possamos, com autoridade, declararmos que o nosso Deus é poderoso para alcançar aquela vida, para perdoar os pecados dele, para escrever o nome dele no livro da vida, se ele se arrepender. E nós, irmãos, temos que nos fortalecer. Nós não podemos deixar passar as oportunidades. E hoje eu digo que o celular está consumindo a maior parte do tempo do povo de Deus. Porque você pega no teu celular para ver uma mensagem e a hora que você olha no relógio passou meia hora, passou uma hora. E esse tempo você poderia estar, o quê, meu irmão, minha irmã? Orando, intercedendo pela tua família, pela tua casa, pelos teus irmãos, pelos teus amigos. E muitas vezes essas pessoas estão indo para o inferno porque está faltando alguém que se aproxime deles e que fale do amor de Deus. É isso, irmãos, o tempo se abrevia. Nós temos que pensar desta forma. Nós temos que olhar que nós estamos hoje na presença de Deus. Se o Senhor voltar hoje, nós vamos subir, nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. E amanhã? Onde estará a nossa alma? Será, irmãos, que nós não vamos fraquejar? Será que não iremos nos perder por conta disso? Então o Senhor diz para nós: orai sem cessar. Orar como, irmãos? Buscando crescimento, pedindo para que o Senhor aumente a cada dia mais a nossa fé, para que nós possamos crer cada vez mais, que quanto mais o tempo passa, mais próximo está de nós estarmos junto dEle. E quão maravilhoso será, irmãos, estarmos aos pés do Senhor Jesus. Eu às vezes fico imaginando a alegria que sentiu Maria de estar ali aos pés do Senhor Jesus, enquanto Marta estava preocupada com os deveres da casa. É certo que alguém tem que fazer, mas tem um tempo para você fazer, tem a hora certa para você fazer. Você tem que separar um tempo para o Senhor. É isto que Maria fez. Agora não, agora o Senhor está aqui, eu vou ouvir. Eu quero aprender aos pés dEle, eu quero estar perto dEle. Eu fico imaginando ali ao lado do Senhor, inalando aquele aroma suave do perfume dEle. Quão maravilhoso não deve ser, irmãos. Por isso eu peço a Deus, por mim, pela minha família, pelos irmãos, pela igreja nossa, e por todo o povo de Deus que está espalhado pela terra, para que nós possamos um dia nos encontrar lá no paraíso. Eu quero ver, irmãos, o Senhor Jesus. Eu quero contemplar a face dEle ali, face a face. Eu quero dizer para Ele como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso. Eu quero dizer para Ele: Senhor, eu não tenho como expressar a minha gratidão pelo que o Senhor fez por mim, ali naquela cruz, e por ter me guardado durante todos esses anos, até a Tua volta. O
O Senhor Jesus, irmãos, Ele está bem próximo de nós. E Ele se entristece sim, quando nós temos a oportunidade de participar de uma reunião, de um encontro entre irmãos, de um culto como este nesta noite, e nós deixamos por qualquer outra coisa, nós priorizamos outras coisas, coisas que irão ficar, coisas que irão perecer, e deixamos de estar na casa do Senhor, na presença dEle, ouvindo aquilo que Ele tem para nós, recebendo uma bênção do Senhor, porque a palavra diz que basta uma palavra do Senhor para nós. Muitas vezes o pregador aqui fica meia hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, ministrando a palavra, e você diz: nossa, que palavra cansativa, está chata essa palavra, está repetitiva. Mas no final dela, o Senhor manda uma palavra para você. Aquela palavra que você veio buscar, aquela palavra que você estava esperando. Porque foi assim com aquele centurião. Ele disse: Senhor, manda somente uma palavra tua, e eu creio que o meu criado estará curado. Então é isso, irmãos. Uma palavra, nós estamos aqui e devemos ficar atentos, nos desligarmos das coisas lá fora. O que nós deixamos para fazer, nós vamos fazer depois que nós sairmos daqui. Antes não adianta nós ficarmos pensando: como eu vou fazer, por que eu vou fazer, porque você não vai fazer agora, não vai adiantar. Então agora, meus irmãos, entra na presença do Senhor, absorva aquilo que o Senhor está falando, coma, beba aquilo que está saindo de cima do altar, porque é isto que Deus quer para nós. As pessoas vão na igreja e dizem: o Senhor não falou nada comigo. O Senhor falou sim, é você que não ouviu. O Senhor só fala com o irmão lá comigo, o Senhor não fala. Fala sim, é só prestar atenção. Eu digo para os irmãos que para subir aqui hoje foi difícil. Os irmãos sabem o momento que nós estamos passando. Mas eu não digo por isso. Eu digo pela palavra desta noite. O Senhor diz para mim: hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de libertação. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia do meu povo fazer um voto, um compromisso de fidelidade para comigo. Hoje é dia que eu vou querer continuar derramando as minhas bênçãos sobre a vida do meu povo, mas o meu povo precisa estar aberto para receber. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu digo: não foi hoje, foi na semana passada, foi na semana retrasada, mas sempre houve uma barreira, sempre houve um impedimento, porque o inimigo não quer que a gente pregue sobre a volta do Senhor Jesus. Ele não quer que se fale sobre salvação. Ele quer, como eu disse no início, a quem interessa. Porque dizer que Jesus está voltando é chover no molhado. Vocês entenderam, irmãos? É isto que nós temos que ter. O Senhor, Ele está junto de nós. O Senhor, Ele está olhando para dentro de nós. Mas o Senhor quer que você faça aquilo que só você pode fazer. E o que você pode fazer é dizer: Senhor, eu sou grato pelo que o Senhor fez na minha vida, pelo que o Senhor fez na minha família, por tudo que o Senhor está fazendo, eu te dou graças. E eu te peço: Senhor, sustenta a minha vida nas tuas mãos. Me toma pelas mãos, não me deixe cair. Mas se eu cair, eu peço como Pedro: Senhor, socorre-me. E o Senhor vai te tomar pelas mãos e vai te colocar em pé. Agora, irmãos, é muito fácil. O Senhor Jesus está voltando e só vai subir aquele que permanecer fiel.
não adianta. O que for fiel, o que entregar a sua vida e confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, esse terá a vitória. E esse entrará na glória do Senhor. Agora, não adianta depois você dizer, eu estive dentro da igreja por 30 anos. Ótimo. As cadeiras também estão na igreja faz 30 anos. Foram salvas? Não. Porque elas não ouvem. Então nós temos que ouvir e dar crédito. Não crédito para o pregador, mas para a mensagem que está saindo da boca do pregador, porque ele, nesse momento, é boca de Deus. Ele fala aquilo que o Senhor coloca no coração dele. Então eu digo para vocês, esta mensagem nesta noite foi, para mim, assim, um tanto dificultosa para trazer. Por quê? Porque o inimigo sempre criou barreiras. Hoje eu não tive um minuto assim que eu pudesse falar assim, eu estou tranquilo, estou sossegado. Até um momento em que eu achei que fosse desmaiar de tanta canseira. Mas eu falei, não, eu vou meditar nessa palavra e eu vou subir no púlpito e eu vou ministrar essa palavra, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para operar no nosso meio. E que aqui entre nós hoje, eu tenho certeza que teve pessoas que pediu perdão para Deus. Pediu perdão por alguma coisa que fez e que estava impedindo que ela realmente tivesse aquela paz que só o Senhor dá. E eu tenho certeza também que através da internet, pessoas que ouviram essa mensagem e pessoas que ainda ouvirão, também entregaram a vida para Jesus, se arrependeram e outros irão se arrepender ainda. E eu creio que o Senhor irá salvar a todos, porque todos aqueles que me confessarem, o Senhor diz que têm direito à vida eterna. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor.